Nosso curso, aula 16, né, do curso de Cálculo 3, e a gente vai, terminar nosso conteúdo vendo as famosas séries de Taylor, tá? A gente faz a maior propaganda aí desde o começo do nosso estudo em séries sobre esse conteúdo e agora a gente vai realmente terminá-lo. Enfim, sem delongas, né, o que é que seria isso, né? Então vamos construir nosso raciocínio gradualmente. Considera que eu tenho uma função f de x, né, que está definida em um certo intervalo i nos números reais. Tá? O mesmo panorama que eu tinha lá em cálculo 1. E aí a gente pode se fazer a seguinte pergunta, né? Será que é possível representar essa função f como expansão em séries nesse intervalo, né? Será que é possível escrever e aí, já estou introduzindo aqui a notação que a gente vai usar para expandir a função em séries, vai ficar claro para vocês o que é esse a aqui, tá certo? E o que é que são esses coeficientes an, tá? E aí, isso aqui foi uma escolha errada da minha notação, esse a não tem nada a ver com o coeficiente AN, tá certo, gente? É só porque eu poderia ter colocado nesse coeficiente aqui FN, tá certo? Ia ser melhor. Mas enfim. Então a pergunta é, será que é possível representar essa função como uma expansão em séries em I? Tá? E a resposta é positiva, tá? Sim, mas sobre determinadas circunstâncias. Então a gente tem que... sob determinadas circunstâncias. A gente tem que tomar cuidado com as questões de convergência dessa expansão infinita, tá certo? Você tem que garantir, porque a gente viu que nem sempre uma expansão infinita, né, uma série infinita, converge, né? Você tem que garantir de alguma forma que a sua expansão vai convergir aqui para sua função, tá? Então vamos pensar um pouco aqui, né? Suponha que essa função f está definida, é infinitamente diferenciável, tá certo? Tá? Vamos supor tudo que a gente sempre... que a função é bem comportada, tá? É contínua e etc, que a gente faz lá em cálculo. E que em que é dessa forma aqui, tá? Vamos supor que o intervalo i seja dessa forma, x menos a, né, está contido entre menos r e r, tá certo? Ou seja, i é graficamente representado assim, né? Eu tenho x igual a aqui, tá? Um intervalo centrado de x igual a que tem um certo range aqui, um certo alcance r, tá? E aí esse nome r aqui já é bem sugestivo pelo que eu vou falar já já, certo? Então, quem são... a é um número que me é dado, certo? Eu tenho esse intervalo aqui, é o centro do meu intervalo i, em que a função está definida, é um número dado, então agora você já sabe quem é a. E aí resta saber quem são esses coeficientes aqui da minha expansão em série. Né? Como é que eu faço para determinar esses coeficientes? Então vamos pensar aqui, né? Vamos escrever explicitamente isso aqui sem o somatório, eu vou ter o quê? Né? Eu vou ter a0 mais a1, x menos a2, x menos a ao quadrado, mais a3, x menos a ao cubo e por aí vai. Né? E aí percebe, né? Vamos guardar aqui essa fórmula de f de x. Percebe o seguinte, primeiramente que se eu avaliar f em x igual a a, né, se eu avaliar f de a, todos esses termos que tem x menos a vão ser nulos, né, só me restando o primeiro termo a0. Então já sei, olha aí, eu já sei que o coeficiente a0 é simplesmente f de a, tá certo? Ou, se você quiser, f de a sobre 0 fatorial, vai ficar claro, sei que está meio louca a notação, mas vai ficar claro já já para vocês porque é que eu estou fazendo isso, né? Então vou escrever aqui 0 fatorial, lembrando que a gente define 0 fatorial como 1, tá? E é conveniente para a gente escrever isso assim, porque vocês vão ver que o fatorial vai aparecer nos próximos coeficientes, tá? Então vamos perceber também aqui o seguinte, né? A gente pode calcular a derivada dessa função f, né? O lado direito disso vai ficar da seguinte forma, né? O a0 vai embora, derivado de uma constante. Aqui fica simplesmente a1, e aqui no terceiro termo fica a2, né? 2a2 vezes x menos a, mais 3a3, x menos a ao quadrado, mais 4a4, x menos a ao cubo, e por aí vai, né? E aí percebe o seguinte, né? Que se eu avaliar essa derivada em x igual a, né? df dx em x igual a, eu vou ter simplesmente o coeficiente a1. Então eu descubro que esse coeficiente a1 é a derivada de f avaliada em x igual a, certo? Ou, se você preferir, f' de a sobre 1 fatorial, tá? E de novo, o fatorial, vocês vão ver aqui nos próximos termos que o fatorial é estrategicamente colocado aqui, apesar de um fatorial também ser 1, tá certo? Então, de novo, vamos repetir o raciocínio, eu posso derivar isso duas vezes, tá? Então eu posso derivar essa expressão aqui duas vezes e ver que a derivada segunda vai ser 2a2, mais 3 vezes 2a3, x menos a, mais 4 vezes 3a4, x menos a ao quadrado, e avaliar essa derivada segunda em x igual a. Eu vou ter simplesmente 2a2, tá certo? 2 vezes a2, implicando que a2 nada mais é, a2 nada mais é do que f duas linhas de a, né, ou a derivada segunda da função f avaliada em a, sobre 2 fatorial, certo? Então agora já está mais claro porque é que eu estou usando o fatorial, né? Se eu repetir o raciocínio para a derivada terceira, né, eu vou ter 3 vezes 2a3, mais 4 vezes 3 vezes 2a4, x menos a,
e por aí vai. Você já sabe que eu vou avaliar essa derivada terceira agora em x igual a A, né? Então eu vou ter 3 vezes 2A3, implicando que A3 é f3 linhas de A, ou a derivada terceira avaliada em x igual a A sobre 3 fatorial, né? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu posso ficar repetindo, aqui ó, aqui eu até escrevi para a derivada quarta, tá certo? Então, vai ser, né, o A4 vai ser f 4 linhas de A sobre 4 fatorial, por aí vai. Você pode ficar repetindo esse raciocínio infinitamente, tá? Para concluir, né, ou então repetir esse raciocínio n vezes, para concluir por indução, que os coeficientes, né, que eu tinha introduzido antes a n, vão ser simplesmente a derivada enésima da função f avaliada em x igual a A, tá certo? E isso aqui é a conhecida, tá? Perdão, tudo isso sobre n fatorial. Isso aqui, então, os coeficientes são dados em termos das derivadas dessa função f de x aqui, tá? Então, de novo, essa função f de x é dada, tá certo? A gente vai ver já já exponencial, seno, cosseno, como é que a gente expande isso. Mas, de novo, então a função f é dada, você vai derivar a função f, né? N vezes, tá? Avaliar isso em x igual a A, e dividir por n fatorial aqui, para escrever cada um desses coeficientes, certo? Então, e eu estou supondo, claro, que x está nesse intervalo aqui, né? X menos A é menor do que R, ou x menos A está contido entre menos R e R, certo? E essa daqui, pessoal, no fundo é a famosa expansão em Taylor da função f de x. A gente vai usar essa fórmula aqui na verdade, a próxima fórmula do próximo slide, para expandir a função seno, expandir a função exponencial, cosseno e por aí vai. Tá? E eu também vou fazer um breve comentário sobre o significado geométrico dessa expansão. Então, esse alcance do intervalo, né, em que a variável x está contida é chamada raio de convergência. Por isso que eu escrevo Rzão aqui, tá? Já estrategicamente desde o começo, introduzir as coisas assim. No começo pode ter parecido meio obscura a notação, mas no fundo pelo menos eu acho a forma mais fácil de se apresentar esse conteúdo do zero, certo? Então, um caso especial, um caso extremamente importante, que é o que mais vai ocupar a gente daqui em diante, é o caso em que A é igual a zero, tá certo? Ou seja, em que eu estou expandindo a função em torno de x igual a zero, certo? Então, então veja que fica mais simples, a expansão aqui fica mais simples, eu vou ter x elevado a n apenas, não x menos a elevado a n, e eu tenho que avaliar a função aqui, o enésimo coeficiente nada mais é do que a derivada enésima da função avaliada em x igual a zero, tá certo? E a expansão é válida, obviamente, para módulo de x menor do que o raio de convergência. Só fiz aqui ó, A igual a zero nessa expansão do slide anterior, certo? Mas sem mais delongas, né? Vamos ver um exemplo. O exemplo mais simples de todo é o da exponencial. Por quê? Porque todas as derivadas da exponencial são a própria exponencial, né? Vamos expandir aqui, obter a expansão de Maclaurin da exponencial em torno de x igual a zero. Tá? Como é que a gente faz isso? Né? A gente sabe que todas as derivadas da exponencial são a própria exponencial, né? Então, fn de x, né? Veja que essa notação aqui quer dizer derivada enésima, tá? Seria uma notação alternativa às linhas, né? Que eu colocar um f', f2', etc. Então, que seria fn', tá? De x vai ser simplesmente exponencial de x, e isso avaliado em x igual a zero, né? Exponencial de zero é igual a 1. Ou seja, na expansão Maclaurin, tá? Do slide anterior, né? Que é a expansão em Taylor, na verdade, em torno de x igual a zero, nada mais é do que, né, se você comparar com a fórmula do slide anterior, que x elevado a n, né, a série, perdão, né, o somatório n igual a zero até infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Ou seja, é relativamente simples, né? A gente consegue obter uma maneira simples uma expansão para a função exponencial. E qual seria o raio de convergência dessa expansão, né? A gente precisa encontrar para quais valores de x exatamente essa expansão é válida, né? Qual seria o raio de convergência? Pessoal, a gente pode usar, na verdade, o teste da raiz para ver isso, né? Ou, perdão, o teste da razão. E, de fato, o teste da razão é o que a gente mais usa para determinar o raio de convergência, porque ele é bom, ele facilita a vida da gente com esses fatoriais aqui no denominador, tá? Então, guarda isso na sua cabeça quando for fazer exercício. Se eu definir o enésimo termo dessa série como AN, isso aqui, perdão, eu de novo escolhi a pior notação possível, né? Mas enfim, eu estou definindo a n agora com x e com tudo, tá? Não é mais só um coeficiente não. Então a n, né, é tudo isso aqui, x elevado a n sobre n fatorial. Eu estou definindo aqui só para ficar mais fácil de fazer aqui o teste da razão. Então eu posso calcular, né, a n mais 1 sobre a n, tomar o limite quando n vai para infinito do módulo desse quociente. Isso nada mais é do que, né, o limite, né, o mesmo limite do módulo de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Tudo isso sobre x elevado a n sobre n fatorial. Eu posso rearranjar a casa aqui, né, escrever n fatorial mais n mais 1, perdão, fatorial como n mais 1 vezes n fatorial.
tá? Cancelar n fatorial em cima e embaixo, e ver que isso aqui, né, vai ser um limite quando n vai para infinito, né, de x sobre n mais 1. Então, quando n vai para infinito, esse quociente explode, portanto, isso aqui é zero, né? Zero é um número sempre menor do que 1, certo? Isso aqui é válido para todo x, então o raio de convergência, né? Como isso aqui é válido para todo x, independentemente do valor de x, a série converge, tá? Independentemente do valor de x, esse limite aqui vai sempre zero, né? Então x pode assumir qualquer valor, certo? E aí, portanto, né, R, o raio de convergência a gente diz que é infinito, já que x pode assumir qualquer valor, certo? Então, de fato, a exponencial é o exemplo mais simples. Como é que você vai engatando a marcha aí? Talvez tente fazer esse exemplo. E, enfim, né? Então, em resumo, a gente teria a seguinte expansão para a função exponencial e o raio de convergência, né? X seria uma variável que estaria contida entre menos infinito. Não é uma variável que está contida entre menos infinito e infinito, certo? Então, vamos... a gente pode também, né, além disso, expandir, por exemplo, a exponencial, não mais a expansão em Maclaurin, mas a expansão em Taylor em torno de x igual a 2, né? Então, como é que seria isso? Né? A gente sabe, de novo, a enésima derivada é a própria exponencial. Eu posso avaliar a enésima derivada, né, em x igual a 2, isso aqui vai ser exponencial ao quadrado, e, essa expansão aqui, né, vai ficar dessa forma aqui. Se eu usar a fórmula que eu vi nos dois slides anteriores, né, essa expansão vai ficar dessa forma aqui. Né? Os coeficientes vão ser exponencial ao quadrado sobre n fatorial, tudo isso vezes x menos 2 elevado a n. Tá? Então essa daqui é a expansão relativamente simples. E você pode mostrar de novo, eu recomendo que vocês façam a conta, né? Você pode mostrar de novo que pelo teste da razão, o raio de convergência também é infinito. Tá certo? Então essa expansão aqui de fato converge para qualquer valor de x, ela vai me dar a exponencial. Tá? Ela é uma boa aproximação, né? Ou seja, claro, infinito não dá para ser implementado no algoritmo, no computador, por exemplo, né? Mas ela é uma ótima aproximação para a exponencial. Né? À medida que eu vou mantendo mais tempos, eu vou tendo uma aproximação cada vez melhor para a exponencial. Tá? E isso já motiva a seguinte pergunta, né? Então a gente acabou de ver duas expansões para a exponencial, né? Uma de Maclaurin e uma em Taylor, e ambas convergiam para qualquer valor de x, né? Então vem cá, a gente se pergunta, né? É melhor expandir a exponencial de x em torno de x igual a 0 ou em torno de x igual a 2, né? Você pode dizer, né? Eu tenho duas expansões diferentes para essa função exponencial, né? E ambas convergem para qualquer valor de x, então qual é a melhor expansão em se utilizar? A resposta é, né? Depende do seu propósito. Isso não diz muita coisa, né? Mas vamos olhar aqui para a representação gráfica, tá? Vê só, vamos definir essa função aqui, ó, Tn, tá? Eu estou chamando Tn da soma parcial dos n primeiros termos da expansão em Maclaurin da exponencial. Tá? Então é a mesma coisa a expansão da exponencial em Maclaurin, só que agora eu estou considerando n termos em vez de infinitos termos, tá? No somatório. A gente pode ver aqui, eu fiz um algoritmozinho rápido em Python, a gente pode ver que à medida que eu vou aumentando esse número n de termos, de fato, o gráfico desse polinômio aqui do lado direito vai se tornando o gráfico da exponencial. Tá? A linha tracejada aqui é o gráfico da exponencial. E à medida que eu vou escrevendo mais e mais termos, esse polinômio aqui vai se tornando a exponencial. Tá? Então, veja, perto de x igual a 0, ó, com n igual a 3, ó, perto de x igual a 0, isso aqui já é exatamente igual a exponencial. Para n igual a 6 já está tudo em cima, aqui muito bonito, tá vendo? Ó, isso aqui realmente se torna o gráfico da exponencial. Tá? E eu posso repetir a mesma coisa para a expansão em torno de x igual a 2. Né? Então ficaria da seguinte forma. Né? Veja que agora não tem a mesma coisa da expansão de n igual a 0, né? Mas veja que à medida que eu vou aumentando os termos, essa função aqui do lado direito, esse polinômio, vai ficando cada vez mais próximo da exponencial, perto de x igual a 2, né? Vamos esperar resetar aqui, ó, veja. Né? Você está vendo que aqui, ó, perto de x igual a 2, isso aqui vai se tornando, né, com poucos termos, n igual a 3, 4, já vai se tornando uma ótima aproximação para a exponencial. Então, em resumo, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se no seu problema você precisa aproximar a exponencial usando um polinômio, ou usando, né, uma série de Taylor, perto de x igual a 2, né, tá lá no seu problema, calcule exponencial de 2, tá, por qualquer razão, e aí você está, sei lá, escrevendo um algoritmo numa linguagem de baixo nível, em Fortran, em C, por exemplo, você pode expandir a exponencial, né, perto de x igual a 2 e manter pouquíssimos termos, economizando aí um certo tempo no seu algoritmo. Tá? Então isso é interessante.
A expansão em torno de x igual a 2 é melhor quando você quer aproximar a exponencial por sua expansão em Taylor perto de x igual a 2, tá certo? A expansão é exata, tá, gente, em Taylor, em certo sentido, porque ela tem infinitos termos, só que infinito não é nada realizável na prática, né? Infinito não é um número, é um conceito abstrato. Então, no computador, infinito tem que ser um número grande, um número suficiente de termos, né? 50 mil, 1 bilhão. Às vezes, infinito é 50, talvez 20, tá? Ou até mesmo 5. Então depende do seu problema, de novo, você tem que analisar isso minuciosamente. Tá? Coisa que a gente não vai se preocupar aqui no curso, isso é só para você saber para que serve cada tipo de expansão. De novo, a expansão em torno de x igual a 2 é útil quando você quer aproximar valores da exponencial perto de x igual a 2, tá? Exponencial de 2,1, 1,3, etc. e por aí vai. Se você fosse tentar fazer isso, aproximar a expansão da exponencial em torno de x igual a 2 usando a expansão da exponencial em torno de x igual a 0, você teria que manter um número bem maior de termos. Tá? Então, essa é a mensagem do que eu queria falar para vocês. Tá? Um outro exemplo, né? Vamos pegar essa função maluca aqui, né? 1 menos x a menos 1, né? Ou então 1 sobre 1 menos x. Né? Vamos tentar expandir, obter a expansão em Maclaurin aqui, né? Tentar expandir esse negócio aqui em torno de x igual a 0. Então você tem aqui, né, a função f de x, né, igual a 1 sobre 1 menos x. Então, se eu avaliar isso em x igual a 0, eu vou ter f de 0 igual a 1, certo? Muito simples, né? Então, se eu avaliar, eu posso avaliar f' de x, tá? Vou fazer um raciocínio de indução aqui. Então, f' de x vai ser 1 sobre 1 menos x quadrado. Isso avaliado em x igual a 0 vai ser igual a 1 também. F duas linhas vai ser 2 sobre 1 menos x ao cubo. Isso avaliado em f duas linhas vai ser 2, né? Para f três linhas, isso aqui vai ser 3 vezes 2, tá? Que vai ser simplesmente, né, 3 fatorial. E por aí vai, eu posso repetir o raciocínio aqui infinitamente. Não é difícil de se convencer se você escrever alguns termos, que a derivada enésima disso avaliada em x igual a 0 vai ser simplesmente n fatorial. Tá? Se eu substituir na minha expansão em Maclaurin, na fórmula da minha expansão em Maclaurin, eu vou descobrir que a expansão dessa função aqui, 1 sobre 1 menos x, vai ser igual a somatório de x elevado a n, né? Que a gente já conhece, gente. Isso aqui é a série geométrica. Então, veja só, né? A gente começou aqui com essa série, né, do lado direito, e a gente descobriu que ela convergia para esse valor aqui nas aulas anteriores, né? Mas aí, e aí vem um detalhe importante, ela não converge para qualquer valor de x, né? Essa série não, a gente viu que isso não é verdade. Só converge quando o módulo de x é menor do que 1. Vamos supor que eu não soubesse disso, tá? E aí eu me perguntasse qual o raio de convergência dessa expansão que eu obtive. De novo, posso usar o teste da razão. Vamos chamar x elevado a n de an, tá? Então, eu faço aqui o quociente, a n mais 1 sobre a n, tiro o módulo disso e avalio o limite quando n vai para infinito, né? Isso vai ser o limite de x elevado a n mais 1 sobre x elevado a n, né? O módulo disso tudo, né? Então, isso aqui você corta, né? X elevado a n em cima e embaixo. Você vai ter o limite quando n vai para infinito de módulo de x, tá? Ou seja, não aparece n aqui no que eu estou avaliando o limite. Ou seja, o limite, né, é inócuo, posso jogar ele fora. De maneira que, bem, a expansão, né, pelo teste da razão, para que o teste da razão garanta que isso aqui converge, essa expansão, né, o módulo de x tem que ser menor do que 1. Certo? Então, isso aqui converge, né, o módulo de x é menor do que 1, somente se, de novo, obviamente, né, o módulo de x é menor do que 1. Certo? Então, o raio de convergência disso aqui é 1. Tá? Então, já como é esperado para a série geométrica, né? A gente tem a seguinte expansão, ela converge quando x é um número contínuo entre menos 1 e 1. Lembrando que não pode ser nem x igual a menos 1, nem x igual a 1, tá certo, gente? É x entre menos 1 e 1 sem incluir a fronteira. Tá? É menor aqui, não menor igual. Certo? Tome cuidado. Cuidado com isso. O outro exemplo seria seno e cosseno, né? Funções aí que a gente vê o tempo todo. Então, como é que a gente expandiria o seno, né? Expansão de Maclaurin. Vamos lá. Mesmo processo. Então, f de 0 seria seno de 0, né? Vai ser 0. F de 1 de 0 vai ser o cosseno, né? A derivada do seno, né? Com relação a x, obviamente. E avaliado de x igual a 0, que vai ser igual a 1. A derivada segunda, que vai ser menos o seno, avaliado de x igual a 0, vai ser igual a 0. Derivada terceira, ser menos o cosseno, avaliado de x igual a 0, menos 1. E por aí vai, né? F a quarta, F a quinta, F a sexta, e você vai vendo que o padrão, esse 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, ele vai se repetindo, né? Aqui de 4 em 4 derivadas, você vai tendo aqui o mesmo padrão, certo? De maneira que você pode indutivamente, né, escrever essa expansão. Vamos escrevendo alguns termos aqui. Eu vou ter seno de x igual a x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x a quinta sobre 5 fatorial, menos x a sétima sobre 7 fatorial. Veja que alguns coeficientes são zero, né?
Então aqui só aparecem potências ímpares, né? E aí de maneira que, abreviadamente, eu posso escrever isso aqui, tá? Claro, você tem que ter um certo trabalhinho para pensar, né? Que você pode escrever isso aqui com 2n mais 1 fatorial e etc. É um trabalhinho de indução, não é impossível de se ter não, quebra a cabeça um pouco. Mas, no fundo, nos exercícios vocês não vão precisar fazer isso explicitamente, tá? Isso não será cobrado de vocês aí o tempo todo. Então você vai ter, seno de x vai ser o quê? Menos 1 elevado a n, é uma série alternada, né? Os sinais alternam. X elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial, né? Então veja que interessante, a gente conseguiu expandir a função seno, né? Então você vai ter isso aqui, e analogamente você pode construir a mesma expansão para a função cosseno, tá? A mesma expansão que eu digo é a expansão de Maclaurin, né? Mas a expansão da função cosseno vai ser isso aqui. X elevado a 2n sobre 2n fatorial, tá? Tudo isso multiplicado por menos 1 elevado a n, feito você está vendo aí. E aí, por exemplo, se eu quisesse obter, né, o raio de convergência do cosseno, né, por exemplo, eu podia usar de novo o teste da razão, né? Eu posso fazer as contas e ver que, de fato, né, esse limite aqui não vai depender de x, né? Vai ser sempre zero. O limite quando ele vai para infinito vai ser sempre zero. Zero é um número sempre menor do que 1 e, portanto, isso converge para qualquer valor de x, né? Então, a expansão do seno e do cosseno valem, de fato, para qualquer valor de x, ou seja, o raio de convergência é infinito. Recomendo de novo que vocês consigam fazer essas contas aqui ou entendam pelo menos o que está escrito, tá? A expansão do seno aqui só envolve os termos ímpares da expansão em Maclaurin, e a expansão do cosseno só envolve termos pares. Então, como mais um exemplo, agora fica usando a expansão do cosseno, e geralmente é o tipo de exercício que você encontra, então atente para esse exemplo 5, né? Apesar dele ser um exemplo bem simples. Então, fica, por exemplo, conhecendo a expansão do cosseno, é fácil expandir essa função aqui, x² sobre cosseno de x, né? Eu vou ter f de x igual a x² vezes a própria expansão do cosseno, n igual a 0 até infinito de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n sobre 2n fatorial, certo? Então você vai ter aqui, então você vai ter simplesmente o x, veja que o x², né? Você só precisa expandir o cosseno aqui desse lado, né? Porque o x² ele pode se agrupar, ele pode entrar no somatório, tá? Eu acabei repetindo ele aqui, mas esqueçam esse termo aqui, essa multiplicação aqui, tá? Você pode colocar ele para dentro do somatório e ver que isso aqui vai ser x elevado a 2n mais 2, tá? Ou seja, nem precisei derivar essa função f de x explicitamente, tá? Se eu tiver um polinômio em x multiplicado por uma expansão que eu já conheço, é fácil, tá? É só usar a expansão que eu já conheço e multiplicar por esse polinômio, certo? Então esse exemplo aqui é relativamente importante, recomendo que você entenda ele direitinho. E de novo, esse x aqui não deveria aparecer, esse x² aqui não deveria aparecer. Outro exemplo seria, né, se eu quisesse expandir a função seno ao redor de x igual a π sobre 2. Tá? Então eu vou ter, né, vamos lá, f de 0 de π sobre 2, vai ser seno de x avaliado em π sobre 2, que vai ser igual a 1. F de 1 de π sobre 2 vai ser igual a 0. F2 de π sobre 2 vai ser menos 1. F3 de π sobre 2 vai ser igual a 0, e de novo isso vai se repetindo de 4 em 4 derivados até eu descobrir que a expansão do seno, nesse caso, vai ser, né, 1 menos x menos... Eu errei aqui, pessoal, não era para colocar x, era para colocar x menos π sobre 2, certo? Então x menos π sobre 2 ao quadrado sobre 2 fatorial, x menos π sobre 2 ao 4 sobre 4 fatorial, e por aí vai, né? Até eu concluir que isso aqui vai ser igual a, né, série menos 1 elevado a n sobre 2n fatorial, x menos π sobre 2 elevado a 2n, certo, gente? Então é basicamente isso aqui. E aí, de novo, veja que isso aqui é parecido com a expansão do cosseno, né? Basicamente os termos são iguais, a expansão do cosseno só tem esse menos π sobre 2 aqui, né? Então, de fato, o seno nada mais é do que um cosseno transladado em π sobre 2, a gente já aprende isso desde sempre, né? A gente pode mostrar também, né, como antes, que o raio de convergência dessa expansão é infinito. Então você pode usar o teste da razão, é um trabalho simples e direto, mostrar que o raio de convergência disso aqui é infinito. Tá? Outro exemplo, extremamente importante, é a expansão binomial. Tá? Eu estou vendo aqui essa lista de exemplos, meio que a gente já acabou o formalismo, tá, gente? Eu só estou agora chovendo aqui nos exemplos para que vocês possam fazer os exercícios. De novo, nos exercícios você não vai precisar ficar fazendo essa conta. Isso aqui eu tenho que fazer porque eu sou professor, né? Mas você vai precisar usar esse resultado. Usar, por exemplo, a expansão do seno, usar a expansão da exponencial. Então, saber o significado da expansão em série, né? Feito o slide ali do algoritmo em Python que eu escrevi. E aí por aí vai. Tá? Mas enfim, eu tenho essa função aqui, 1 mais x elevado a k, né?
Então vamos expandir isso aqui, f de 0 de 1 mais x elevado a k, é avaliado de x igual a 0 vai ser igual a 1, f de 1, né? E se eu derivar, né, isso aqui com relação a x vai ser k1 menos 1 mais x, k menos 1, né? Isso aqui avaliado de x igual a 0 vai ser igual a k, f2 de x avaliado de x igual a 0 vai ser k vezes k menos 1, f3 de x avaliado de x igual a 0 vai ser k vezes k menos 1 vezes k menos 2, e por aí vai, né? Então, eu posso ver que esse primeiro termo aqui, esse igual que vai ser k fatorial sobre k menos 0 fatorial, né? K fatorial sobre k menos 1 fatorial, e aqui k fatorial, né, sobre k menos 2 fatorial no segundo termo. No terceiro termo eu vou ter k fatorial sobre k menos 3 fatorial, e por aí vai. Eu posso repetir o raciocínio até o enésimo termo, tá? Eu posso supor, já escrevendo isso tudo, que o enésimo, e se você quiser se convencer, escreva mais, faça f4 de x, em x igual a 0, e por aí vai. Eu posso já supor ou entender que fn de 0 vai ser igual a k fatorial sobre k menos n fatorial, tá? E aí se eu substituir isso na minha expansão em Maclaurin, então eu vou obter que a função 1 mais x elevado a k vai ser igual a k fatorial na série k fatorial sobre n fatorial, n menos k fatorial, tá? Tudo isso é multiplicado por x elevado a n, certo? Ou seja, se eu definir esse coeficiente aqui da forma que a gente já conhece lá do ensino médio, né, o coeficiente binomial, dessa forma aqui, né, binomial KNN, ou seja, a combinação de K, N a N, né, que a gente define lá no ensino médio, eu vou ter a seguinte expansão aqui, abreviadamente, certo? Que a gente já conhece, de certa forma, certo? Então, vamos escrever ela aqui do lado e se perguntar de novo, né, qual o raio de convergência dessa expansão. De novo, se você fizer aqui, eu vou adiantar as contas, você pode pausar o vídeo e ver, né? Se você fizer aqui as contas, né, com o teste da razão, você vai ver que o raio de convergência é 1. Então, essa expansão é válida para módulo de x menor do que 1, ou seja, R é igual a 1 de fato. Tá? O x assume valores entre menos 1 e 1. Certo? No exemplo 8, na física, né, então, usando a expansão binomial, na física é bem comum a gente encontrar o seguinte tipo de função. Né? A gente precisar expandir isso aqui, né? F de x igual a b menos a... Eita, perdão, aqui eu coloquei x, né? Isso aqui era para ser, por exemplo, f de a, tá certo? Onde a é uma variável. Então, em tudo que tem a aqui, imagine como sendo x, tá? Então, vamos dizer que você precisa expandir isso aqui, né? B menos a elevado a k, onde a é muito menor do que b. Ou seja, esse número a que é muito menor do que b. O que é que eu posso fazer? Se a é muito menor do que b, obviamente a sobre b é um número muito menor do que 1, tá? Eu divido aqui os dois lados sobre b, né? E aqui, isso aqui vai ser aproximadamente 0, né? Um número muito menor do que 1, número positivo, tá? Estou supondo que é possível, muito menor do que 1 é algo aproximadamente 0, né? E eu posso aproximar essa função aqui, minha binomial, usando a minha série de Taylor, que eu acabei minha série de Maclaurin que eu acabei de construir no slide anterior. Eu boto o b em evidência, vou ter b elevado a k, isso 1 menos a sobre b elevado a k, né? E aí, de novo, eu uso lá a fórmula que eu tinha no slide anterior. Eu posso fazer A sobre B aqui, chamar isso de X, tá? Ou então de beta, sei lá, de qualquer coisa que você queira. E expandir em torno de X ou de beta igual a zero, né? O que eu acabei de ver no slide anterior. A gente vai descobrir, veja que tem um sinal de menos aqui, tá? Então o X seria menos X aqui, né? E aí eu tenho que compensar isso colocando esse menos 1 elevado a N. Certo? Então você vai ver, a expansão é essa, né? Combinação de Kn a N menos 1 elevado a N, A sobre B, aqui tudo isso é elevado a N. Tá? E aí, bem, isso aqui vai ser, né, A elevado a... De novo, se você expandir esse negócio aqui, você vai ter, né, nesse último, né, esse rabicho aqui do produto, A elevado a N, B, K menos N, certo? Ou seja, isso aqui também é mais parecido com o que você vê lá no ensino médio, né, na expansão binomial. Isso é bem comum aparecer na física, isso aqui é bem comum aparecer na física, tá certo? Então, e aí, de novo, um caso bem frequente, e agora sim, né, um caso bem frequente é um caso em que a gente só mantém dois termos essa expansão, tá? Então isso aqui ficaria b elevado a k, 1 menos k a sobre b. Tá? Esse é um caso bem frequente, manter apenas dois termos. Por que manter apenas dois termos? Tá? Porque os termos de ordem mais alta vão contribuir menos, porque eu estou olhando, eu estou interessado em valores da função perto de a sobre b aproximadamente zero, né? Então, os termos de ordem mais alta, a gente viu lá na nossa representação gráfica, que nesse caso, como eu estou expandindo em torno de x igual a zero, pouquíssimos termos já bastam para aproximar isso aqui. Certo? E aí, em resumo, gente, eu não vou fazer todas as funções que a gente já conhece. Por exemplo, você pode fazer para o arco tangente, para o ln de 1 mais x, tá?
a expansão na verdade, isso aqui é a expansão em Maclaurin, né? Das funções que a gente já viu e dessas outras que eu mencionei agora, são dadas por isso aqui, tá? Essa tabela aqui está lá no Stuart, é uma tabela bem canônica. Eu recomendo que você dê uma olhadinha, está lá nas notas de aula também. Então, é basicamente isso, tá certo? E aqui, por que eu estou expandindo LN de 1 mais x e não LN? Tá? Só um detalhe aqui importante, é porque o LN não dá para fazer uma expansão em Maclaurin do LN porque ele não está definido em x igual a zero, né? Ou perto de x igual a zero, ele explode perto de x igual a zero. E aí atentem, tá? Que as expansões aqui do lado direito eu tenho os raios de convergência, tá? Essa expansão aqui, ó, para o arco tangente e para o LN, por exemplo, o raio de convergência é 1, tá? Exatamente igual a série geométrica, exatamente igual a função binomial. Os únicos aqui que a gente viu que os raios de convergência são infinitos é o exponencial, o seno e o cosseno, tá? E aí pronto. Como mais um exemplo, a gente pode utilizar as séries para operar com certas integrais difíceis, tá? É fácil avaliar a expansão em série de exponencial de x², tá? Eu simplesmente troco o x por x² lá na minha expansão que eu tinha antes. Então eu vou ter, né? Eu poderia chamar x de u², por exemplo, é outra variável, tá? Pense assim se você quiser, mas eu vou ter x quadrado, né? Elevado a n sobre n fatorial. Integrar esse negócio aqui do lado esquerdo é impossível, tá? Não dá para encontrar uma primitiva aí em termos das funções elementares. A gente vê isso lá em cálculo 1. Mas o lado direito é fácil, gente, porque o lado direito é um polinômio, tá? Mesmo que seja uma soma infinita, isso aqui é um polinômio. Então, né, a integral da soma é a soma da integral. Você pode integrar aqui o lado direito e ver que uma representação, você pode obter uma representação em série para a integral de exponencial de x². Veja que interessante, né? Você não consegue integrar isso em termos das funções elementares, mas você consegue se você estiver interessado no seu problema aí, né, de engenharia, de matemática, seja lá o que for. Se estiver interessado em aproximar essa função aqui, né, em obter os valores da integral dessa função, você pode usar uma expansão em série aqui, é extremamente simples, né, fácil de se implementar no algoritmo, né, você usando um loop ou coisa do tipo, enfim, super tranquilo, né. E aí é possível também mostrar que o raio de convergência da expansão é sempre maior, da expansão da integral, no caso, é sempre maior ou igual ao raio da própria função, tá certo? O raio de convergência da expansão da própria função. Isso aí está no livro, se você quiser, eu faço uma menção lá na nota de aula, mas isso está no livro do Apostol, acredito eu. Tá? Então, e aí, como acho que esse aqui é o último exemplo, tá? Vamos dar uma olhada no negócio legal da física, né? Não, na verdade, esse é o penúltimo exemplo, tem mais um exemplo da física, mas enfim, vamos olhar, né, o caso de uma partícula livre, né, que tem uma certa massa m e se move com a velocidade v. Em 1905, né, até então a gente conhece esse panorama, uma partícula de massa m se movendo com a velocidade constante v. Né? A gente conhece isso lá em Newton, a gente sabia escrever a energia dessa partícula, né, ela só tem energia cinética, enfim, usando a física clássica. Mas em 1905, Einstein chegou à seguinte expressão para isso. Tá? Ele mostrou, né, que a energia dessa partícula aqui livre, de massa m, que se move com velocidade constante, é raiz quadrada de p quadrado c quadrado mais m quadrado c a quarta. Tá? Onde p é a massa vezes a velocidade, é o momento linear da partícula, e c vai ser a constante que a gente já conhece há muito tempo, a velocidade da luz, que é aproximadamente 3 vezes 10 oitava metro por segundo. Certo? Então ele chegou a essa expressão e você se pergunta, pô, mas lá em Newton isso aqui, né, era mv quadrado sobre 2, né? A energia da partícula era só a energia cinética, é mv ao quadrado sobre 2, né? O que é diferente? Bem, o que é diferente, o que é o que eu vou ver agora com vocês, é que aqui, para a expressão de Einstein, essa expressão de Einstein também é válida para altíssimas velocidades, tá? A expressão que Newton encontrou não é válida para altíssimas velocidades. O que seria uma velocidade altíssima? Tá? Seria uma velocidade próxima da velocidade da luz. E o Einstein descobriu que nada no universo pode se propagar com uma velocidade maior do que a velocidade da luz, tá? Exceto a velocidade de expansão do próprio universo em si. É maior do que a velocidade da luz, mas nenhuma partícula material ou nenhuma onda pode se propagar com velocidade, né, excedente à velocidade da luz. Então, você vai ter C igual a, né, 3 vezes 10 oitava metro por segundo. E aí, bem, como é que... Então, o que eu acabei de dizer foi o seguinte, isso aqui vale para altas velocidades, mas a fórmula de Newton vale para baixas velocidades muito menores que a da luz. Como é que a gente mostra que isso é consistente? Usando série de Maclaurin, gente. Olha que interessante, né? Eu posso... Né, se eu tenho que V é muito menor do que C, se eu escrever isso em termos do momento, usando essa minha expressão aqui, eu vou descobrir que P tem que ser muito menor do que M vezes C. Tá certo?
O momento da partícula tem que ser muito menor do que m vezes c, tá? Isso aqui, ou seja, v muito menor do que c quer dizer que eu estou em velocidades baixas, tá? Ou seja, um carro, um corredor, coisa do tipo. Velocidade muito menor que a da luz. Eu posso renunciar isso como P sobre mc muito menor do que 1, tá? E aí escrever isso tudo em termos de P sobre mc. Estou chamando P sobre mc de alfa. Isso aqui vai facilitar a nossa vida nas contas, tá? P sobre mc de alfa, de maneira que a energia é mc ao quadrado, raiz quadrada de 1 mais alfa ao quadrado, tá? E aí, como alfa é P sobre mc e isso aqui é muito menor do que 1, eu posso expandir essa função binomial aqui. Isso aqui é uma binomial, né? Para k igual a 1 meio, certo? Raiz quadrada, né? Elevar x, a raiz quadrada de x é simplesmente x elevado a 1 meio. Tá? Posso usar a expansão binomial, que eu tinha encontrado antes. Ou se eu não soubesse, por exemplo, da expansão binomial, né, que ela é válida para esse caso, para um expoente fracionário, eu podia calcular na marra. Né? Eu teria que a expansão inteira seria essa energia que é avaliada em alfa igual a zero, primeiro termo. O segundo termo seria a derivada disso, né, com relação a alfa avaliada em alfa igual a zero vezes alfa. O segundo termo, a derivada segunda avaliada em alfa igual a zero vezes alfa ao quadrado. Tudo isso mais em todos os termos de ordem de alfa ao cubo ou superiores, certo? E aí eu estou escrevendo esses termos aqui só para economizar minha anotação, mas, de fato, esses termos aqui, tá? Vamos olhar aqui para a cara deles, né? A derivada terceira, vezes alfa ao cubo, etc. Eles são todos aproximadamente zero, tá? Por que eles são aproximadamente zero? Porque, vê, se alfa é muito pequeno, tá? É muito menor do que 1, alfa ao quadrado já é muito menor ainda do que 1. Alfa ao cubo já é infinitamente menor do que 1. Tá? Então isso já é muito, muito próximo de zero, de maneira que eu posso negligenciar esses termos de ordem de alfa ao cubo aqui. Certo? Então eu jogo fora, vou manter apenas esses 3 primeiros termos aqui da expansão como uma ótima aproximação para o que eu quero. Então eu vou ter, né, esse primeiro termo aqui, né, a energia avaliada é alfa igual a zero, eu uso aqui essa minha expressão, eu vou ter que isso aqui vai ser mc ao quadrado. Né? Esse segundo termo aqui vai ser d de alfa avaliado em alfa igual a zero. Isso aqui vai ser mc ao quadrado alfa. Né? Eu posso calcular essa derivada aqui, derivada segunda. Né? E aí eu vou encontrar que isso aqui vai ser igual a zero. E o próximo termo vai ser simplesmente mc ao quadrado de novo. Você pode fazer a conta e verificar. De maneira que, substituindo aqui na minha expansão, eu vou ter E igual a mc ao quadrado mais p quadrado sobre 2m. Se eu voltar a escrever isso em termos da minha velocidade, eu vou ter que E vai ser mc ao quadrado mais mv ao quadrado sobre 2. Então, vê que interessante, né? Que é exatamente a expressão clássica que a gente tinha para uma partícula livre, né? Só tem energia cinética, não tem energia potencial. Mais um termo aditivo aqui, mc ao quadrado. Olha que viagem, né? Eu tenho um termo aditivo aqui, que nada mais é, gente. Essa é a fórmula mais conhecida da física, né? A energia de repouso de uma partícula, né? Então, você tem, se V igual a zero, você vai ter E igual a mc ao quadrado. Certo? Uma partícula em repouso também tem energia. Isso aqui mostra, como C é uma constante, tá? Isso aqui mostra que massa e energia são basicamente a mesma quantidade, seja lá o que filosoficamente isso signifique, né? O que é bem interessante pensar nisso filosoficamente, mas, enfim, né? É um resultado contraintuitivo quando a gente pensa na teoria de Newton. Tá? Então, veja que legal, né? O Einstein conseguiu generalizar a teoria de Newton para velocidades muito altas, velocidades próximas à velocidade da luz. E daí isso é super útil, né, para construir um GPS, um satélite e por aí vai, né, lançar foguetes. Isso proporcionou a gente muita coisa, né, muitos avanços tecnológicos até então. Então eu tenho que E igual a mc ao quadrado mais mv quadrado sobre 2. Tá? Esse tema, energia de repouso aqui, por que Newton não encontrou ele? Porque, veja, porque se uma partícula se move, tá, você pode na verdade redefinir a sua escala de energia subtraindo isso. Tá? Você pode chamar E, em vez de olhar para E, você pode olhar para E menos a energia de repouso. Tá? Foi basicamente isso que Newton fez sem saber. Ele olhava para a energia sempre subtraindo a energia de repouso. Certo? Então o Einstein desvendou isso, decifrou essa história. Certo? Um último exemplo, né, seria o exemplo 11, aqui eu escrevi 10, mas é para ser 11, é a força gravitacional. Então considera aí uma partícula de massa m que é posta a uma certa altura L, isso aqui não é 1 não, isso aqui é L, acima da superfície da Terra. Tá? Só um segundo, gente, eu vou beber um pouco d'água. A altura L é acima da superfície da Terra. Né? Então, a gente sabe lá de Newton, então aqui eu estou voltando à física clássica, tá? A gente já viu um pouco de relatividade aí, mas estou voltando à física clássica. A gente sabe pela teoria de Newton, né, que
a força gravitacional que age sobre essa partícula vai tender a puxar ela em direção ao centro da Terra. Se ela está a 1 tora L da superfície, né, a força gravitacional vai ser Gm, né, G é a constante da gravitação universal, vezes a massa da Terra sobre L mais R, né, ou seja, a distância total entre a partícula e o centro da Terra, tudo isso ao quadrado. Tá? E aí eu me pergunto, né, e vem cá, né, e se eu estiver olhando para uma partícula que está muito próxima da superfície da Terra, como é que é essa força gravitacional? Né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso primeiramente, né, colocar R ao quadrado em evidência aqui no denominador e definir beta igual a L sobre R. Tá? Se beta é L sobre R, né, e a partícula está muito próxima da superfície da Terra, então beta é muito menor do que 1. Tá? Esse L tem que ser muito menor do que o raio da Terra, né? Ela está bem próxima da superfície. Isso implica, né, que a expansão, eu posso usar aqui, né, a expansão em Maclaurin dessa quantidade, né, vai ser F avaliado em beta igual a 0, mais dF de beta avaliado em beta igual a 0 vezes beta, mais todos os termos de ordem de beta ao quadrado. Tá? Então, eu mantive o termo beta quadrado no slide anterior, porque o segundo coeficiente era 0, tá certo? Então volta lá, seria interessante para a gente manter isso lá. Mas aqui, ó, esse coeficiente aqui de f de beta não vai ser 0, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas enfim, esses termos aqui vão ser aproximadamente 0. Por quê? Porque se beta é muito menor do que 1, se beta é muito menor que 1, beta ao quadrado é muito, muito, muito menor do que 1, tá certo? Então, isso aqui a gente pode ignorar sem pena, tá? E ver que, se você fizer as contas, você vai ver que f de beta igual a 0 vai ser mg, tá? Mais esse primeiro... Eita, perdão, gente, esse primeiro termo também é 0, tá? Perdão, não lembrava disso. Mas, enfim. Então, a mensagem é, esse primeiro termo aqui é 0 e você pode negligenciar os demais termos. Então, você vai ter mg mais 0, tá? Onde g é a aceleração da gravidade nas proximidades da Terra, né? Uma constante. G vezes m, vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. Ou, se você preferir, aquele lá que a gente usa no ensino médio, 9,87, sei lá, 83 e etc. Aproximadamente 9,83, blá blá, etc. Ou seja, você vai descobrir que F vai ser uma constante, vai ser F igual a mg, tá? Ou seja, a fórmula que você já vê lá em Física 1. A gente sempre se pergunta, né? Pô, como é que é F igual a mg, que eu vejo lá em Física 1, depois eu aprendo que essa fórmula aqui maluca de Newton, que o força gravitacional cai com o quadrado e etc. Veja que as séries de Taylor nos permite traçar uma ponte consistente entre os dois panoramas, né? As duas fórmulas são exatamente iguais, a diferença é que essa daqui é para o caso especial em que a partícula está bem pertinho da Terra. Então veja como as séries de Taylor são importantes para que o edifício da física seja bem consistente. Tá? E aí, bem, aqui a gente chegou ao final da aula, né? Foram vários e vários exemplos. O começo da aula é o formalismo, mas veja que o formalismo é relativamente simples, né, gente? A gente passou muito mais tempo vendo exemplo. Então, o que foi que a gente fez nessa aula? A gente estudou explicitamente séries de Taylor, a gente viu essa expressão aqui, né, que foi o que a gente usou extensivamente, somente o caso específico em torno de x igual a 0, né, que é a expansão de Maclaurin. A gente aprendeu a determinar o raio de convergência dessa expansão em série e a gente aprendeu a expandir funções elementares, com exponencial, seno, cosseno, etc. E viu alguns exemplos importantes de aplicações, principalmente os da física, né, esses dois últimos. Então, bem, aqui a gente chega no final do curso, pessoal. Foi um grande prazer estar com vocês nesse período. Eu espero que vocês tenham aproveitado o curso tanto quanto eu. E, enfim, talvez a gente se veja num futuro aí recente. Um abraço para todos vocês, né? E esse é o final da aula. Até a próxima.